E aí, galerinha do mal, olha se não sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre alguma coisa que eu venho pensando nos últimos tempos. Na verdade, não que eu venho pensando, mas que eu tive uma séria discussão com alguns amigos a respeito e que eu venho batendo muito nesse ponto, que é o condicionamento ao qual a geração do final dos anos 90 e ali dos anos 2000 em diante vem sofrendo, que é o pensamento condicionado à verdade subjetiva, ou seja, a pluralidade da verdade, né? E que todo ponto de vista é uma verdade dependendo de quem o vê. E eu venho dizer que isto é uma bobagem, uma completa falta de sensatez, uma burrice tão grande que o primata que criou essa lógica, ele não passa de um macaco que joga fezes nas pessoas, porque de fato é isso que ele está fazendo, ele está pegando a merda que sai da cabeça dele e tentando empurrar em você. E isso é uma estupidez tão verossímil, tão jumenta, tão uma coisa tão, meu Deus do céu, não sei, não tenho, né, palavras para descrever tal abominação cognitiva. Bom, de uma maneira bem simples, né? Não vou me estender muito, né? Normalmente faço uns vídeos um pouco estendido, mas dessa vez vou tentar ser o mais claro e clean possível, que é o seguinte. Cara, você tem que entender que pessoas podem partilhar de pontos de vistas diferentes. Isso não é o problema, nem nunca foi, nem nunca vai ser, até porque a humanidade, ela não é singular, ela não é singular, ela não é homogênea, ela é extremamente singular. Ou seja, cada indivíduo aqui, ele é muito único. Todos nós somos muito únicos, com ações muito únicas. Obviamente que nós podemos ter gostos em comum, mas é praticamente impossível a chance de você achar duas pessoas que curtem exatamente as mesmas coisas, que gostam daquilo, de todas aquelas mesmas coisas, que têm os mesmos comportamentos sobre todas as mesmas situações, inexistente. Não é nem praticamente inexistente, é inexistente. A praxeologia, o estudo da ação humana, ele comprova que os seres humanos são extremamente singulares, criaturas extremamente singulares. Absolutamente ninguém é igual a ninguém. Logo, todo o comportamento humano, ele não pode ser igual. Temos isso muito claro. E por que isso é importante? Porque todo mundo terá uma linha de pensamento diferente do outro. E tudo bem você pensar de forma diferente. A pluralidade do pensamento, essa visão cosmopolita da coisa, foi o que fez a humanidade prosperar. Porém, entretanto, aqui nós temos que tomar cuidado. E cuidado com o quê, cara? Cuidado para você não ser enganado. Porque ter pensamentos diferentes, a pluralidade do pensamento, ele não pode exceder aquilo que eu chamo de verdade concreta ou verdade absoluta, que é a verdade absoluta, a verdade concreta de um fato. E aí você me fala, porra, mas as pessoas não têm visões diferentes sobre as coisas? Então, como que existe uma verdade concreta se todos nós vemos as coisas de formas diferentes? Você disse aí que todos nós somos extremamente singulares. Bom, as pessoas podem ser extremamente singulares, podem ter pensamentos extremamente diferentes, mas para qualquer macaco é muito simples que as coisas não. Você pode ver duas pessoas com pensamentos extremamente diferentes ver a mesma cena. E não importa, né, o quão diferente elas pensem, o que aconteceu ali foi igual para as duas. Como elas vão enxergar, aí sim é o que nós chamamos de visão a partir do seu ponto de vista. Isso é o que nós chamamos de ponto de vista. É o seu ponto de vista sobre a verdade objetiva, a verdade concreta, a verdade absoluta daquilo. Por exemplo, se caiu água em mim, se caiu uma água na minha frente, estava eu e uma outra pessoa, nós dois vimos cair uma água,
nós podemos ter opiniões diferentes sobre o porquê que a água caiu, o que fez a água cair, qual que era o intuito da água cair, mas nós dois não podemos, de forma nenhuma, falar que não caiu a água. Ou seja, se um de nós falar que não caiu a água, esta pessoa ela estará sendo totalmente desonesta. Ela pode mudar, né, a forma como ela vê aquilo, se ela vê de uma forma positiva, se ela vê de uma forma negativa. Isso vai depender dela. Mas a verdade absoluta, a verdade concreta da coisa é que caiu a água. E aí você fala, tá bom, isso é uma coisa até que faz sentido, mas me explica isso de uma forma social. E aí eu vou usar aqui a gravidade. Por quê? Porque a gravidade ela nada mais é do que uma coisa extremamente aceita por todos nós. Então, uma coisa simples assim que nós podemos usar de parâmetro. Bom, eu vou falar aqui da teoria da gravidade de Albert Einstein e da teoria da gravidade de Newton, Isaac Newton. Por que os dois? Bom, porque os dois são cientistas renomados e conhecidos no mundo inteiro, a menos que você viva dentro de uma caverna, você não sabe quem é Albert Einstein e não sabe quem é Newton. Ou, se você for burro também, você também pode não saber quem são os dois. Mas mesmo uma pessoa burra provavelmente já estudou Newton e já estudou Albert Einstein durante a escola. Então vamos lá. Eu vou começar por Albert Einstein, porque é mais recente, então provável você ter já ouvido falar dele. Bom, Albert Einstein, um físico alemão famoso, ele tem uma visão sobre a gravidade que era a seguinte: para Albert Einstein, esta força, e preste atenção no que eu estou falando agora, esta força chamada gravidade, ela é uma força que existe apenas pela Terra, desdobrando o espaço-tempo acima de nós, fazendo com que ele se dobre e nos empurre para baixo. Isso é o que Albert Einstein chama de gravidade, ou seja, o desdobramento do espaço-tempo que nos empurra para baixo, ou seja, a Terra gira, e nesse giro que ela faz, ela dobra o espaço-tempo acima das nossas cabeças, de forma com que ele nos empurre para baixo. Imagine que o espaço-tempo está aqui, a Terra está passando aqui, e ela está dobrando ele, está empurrando a gente. Essa é um resumo bem boçal da teoria da relatividade de Albert Einstein. E como Newton via a gravidade, já que você falou que eles viam de formas diferentes? Bom, Sir Isaac Newton, ele via a gravidade como uma força que emerge do centro da Terra que nos puxa para baixo. Ou seja, para Isaac Newton, a força que nos mantém aqui na Terra não flutuando no espaço, ela é uma força criada por uma quantidade de massa maior que existe no núcleo do planeta Terra. Para ele, esse núcleo que existe no planeta Terra, ele tem muito mais massa que toda a superfície do planeta Terra, e exatamente por isso que ele mantém todas as coisas do planeta firmes na Terra, porque para Newton, um objeto de massa maior atrai aquele objeto de massa menor, de tal forma que, dependendo da correlação de qual massa for maior, ou a correlação de qual diferente quantas vezes mais massas esses dois objetos tenham, a atração será muito maior, evidentemente. Então, veja, Albert Einstein e Isaac Newton, eles tinham duas formas diferentes de descrever a gravidade, ou o que eles achavam que era a gravidade. Ou seja, dois pensamentos de tempo diferentes, de épocas diferentes, sobre uma mesma força. Mas veja que nenhum dos dois teve uma distorção da realidade definitiva, ou seja, da verdade concreta, da verdade absoluta do que era a gravidade. Uma força que nos mantém em terra, uma força que nos mantém firmes em chão e não flutuando no espaço. Vê como duas pessoas podem ter pontos de vista totalmente diferentes,
Tanto Albert Einstein quanto Isaac Newton são de tempos diferentes. Eles são de eras diferentes. Portanto, é natural que ambos vejam aquela mesma coisa de uma perspectiva totalmente diferente uma da outra. Mas veja que ambos, embora de perspectivas eras diferentes, com óticas diferentes, eles não distorcem a verdade absoluta da gravidade. Eles simplesmente não distorcem. Ou seja, é muito simples você ver que os dois estão sendo extremamente honestos naquilo que eles acreditam. E se você está aqui, você já entendeu sobre o que eu estou querendo dizer. Que você acreditar numa coisa não significa que você tem que distorcer aquela coisa. Você simplesmente acredita que ela é o caminho e tudo bem. Agora, quando você distorce essa verdade e faz com que uma macieira comece a ser uma bananeira, aí, meu amigo, não dá. O maior problema dessa verdade subjetiva é o quê? Que nós distorcemos as coisas para tal que elas cumpram um papel que não é delas. Um papel que é extremamente desonesto para elas e para nós também. Porque imagine você que num belo dia de sol você resolva comprar maçãs. Só que no lugar de maçãs, o vendedor te dá bananas. E aí ele chega para você e fala: olha, cara, essas maçãs aqui são maçãs descascáveis feitas na Indonésia, num sal do Himalaia. Não sou bom em engenharia alimentar, como vocês podem ver. Então, repare que, de uma forma bem simples, o vendedor distorce totalmente a realidade para você, a fim de deixar aquela realidade subjetiva a você, porque você pode comprar aquela banana e aceitar que aquela banana é uma maçã, como você pode simplesmente falar: meu filho, isto aqui é uma banana. Isto não é uma maçã e eu quero comprar uma maçã. Então não tenta me vender uma banana falando que é maçã. Porém, neste período histórico no qual nós estamos, se você fala para alguém que uma banana é uma maçã, a pessoa vai ficar maluca, falando: não, isto é a sua opinião sobre a maçã. Esta aqui, essa banana aqui é uma maçã, tá vendo? Eu tô até confuso aqui, porque é difícil mesmo. A pessoa distorce tanto a realidade para que ela se encaixe no modelo que ela quer, que ela se convence de forma contundente que a banana é maçã. E nada neste mundo fará que este acéfalo acredite que a banana é banana. Veja, como pode alguém com um cérebro achar que uma banana é uma maçã e que tá tudo bem a banana ser maçã? Porque no ponto de vista da banana, da verdade da banana, ela é uma maçã. Gente, isso não é uma coisa natural. Se você pega todos os psicólogos do passado e pedem para eles explicar, né, esses motivos no quais as pessoas querem ser maçãs e outras querem ser banana, e que ela acredita que ela é uma banana, bom, porra, se um cara acredita que uma banana é uma maçã e ele vai num psicólogo, pelo menos na década de 60, se ele fosse, o cara ia falar: cara, desculpa, você tem problemas graves e precisa ser tratado, porque uma banana não pode ser uma maçã. Você entende como é simples? É uma coisa tão simples que explicar o simples se torna algo ridículo. É totalmente ridículo você ter que olhar para uma maçã e falar: maçã, você é uma maçã. E olhar para uma banana e falar: banana, você não é uma maçã. É uma coisa que se torna um fardo mental você ter que explicar que uma banana é uma banana e que uma maçã é uma maçã. O pior não é só você ter que explicar, como mostrar e provar, mas ter que ouvir, ou melhor, ter que aturar que a banana não é uma banana, e sim uma maçã. E o que eu quero dizer com uma banana é uma banana e não uma maçã? Bom, a gente pode adotar isso para uma série de coisas que acontecem nas subjetividades
né, na qual nós fomos condicionados a acreditar que tudo tem uma subjetividade, que nada existe uma verdade absoluta e concreta sobre as coisas. Mas o ponto específico aqui que eu quero dizer é o seguinte: pensa você de uma forma bem simples, que exista um político que roubou e que foi solto e que vai ser eleito, provavelmente, no ano que vem. E aí eu quero que você pense com seus botões por que a mídia e toda a esquerda tenta te vender esta banana como maçã. Eu não sei. Eles querem que você acredite que uma banana é uma maçã, mas ela não é. Ela continua sendo uma banana. E quando você fala isso, eles, não, mas você é um fascista, você não gosta de bananas, porque bananas dão em pé de bananeiras e você é um sem vergonha que só gosta de maçãs, porque maçãs dão em macieiras. Como se a gente já não soubesse que maçãs dão em macieiras e bananas dão em bananeiras. Esse tipo de comportamento, ele há muitos anos atrás, não tantos anos atrás, umas 4, 5, 6 décadas atrás, ele era um comportamento doentio, onde uma pessoa, né, com problemas graves psíquicos acreditava numa coisa que era clara aos olhos de qualquer ser com um cérebro que ela estava fantasiando. Hoje em dia, todo mundo fantasia sobre alguma loucura específica e isso tem que ser totalmente tolerável, porque esta é a subjetividade das coisas. Bom, se você notar que durante este período de transição da subjetividade das coisas e nada a ser concreto, não existiu uma verdade absoluta sobre as coisas, o número de pessoas com problemas mentais aumentou, como depressão, ansiedade, suicídios, tudo isso tem aumentado. E aí você tem que ter um cérebro, porque se você não tiver, tudo se torna difícil, tudo torna sem sentido, né? Se você perceber que quando você tira a verdade absoluta das coisas, quando você torna tudo subjetivo, né, você dessolidifica a estrutura social. Não só a estrutura social, como a estrutura mental das pessoas. Todos nós temos e precisamos de suportes, de bases que sirvam de alicerce do pensamento humano. Todos nós. Uns encontram na fé, outros no trabalho, outros na família. Mas quando você os destrói por completo, você os torna bastardos de uma base social. E qual que é o efeito de você destruir todos os alicerces da realidade da sociedade atual? Nada mais, nada menos do que um maior número de pessoas incapazes de prospecção futura, pessoas incapazes de pensar por si própria, e é só isso que parece que eles pensam. Então, toda vez que um vendedor de feira tentar te vender uma banana como maçã, eu espero que você olhe na cara dele e cuspa bem forte na cara dele: seu imundo, esta banana não é uma maçã e eu não a comprarei de forma alguma. Boa noite.